Olá, quinto episódio do nosso Nortecast. Realmente é o quinto episódio, né, cara? As coisas estão seguindo muito rápido. E aí, pessoal, bom? Nick aqui, André. Hoje nós estamos trazendo uma convidada muito especial, né, André? Nossa, ela nos deu a honra de visitar um dos empreendimentos mais incríveis da nossa região, quiçá um dos maiores do país, e nos proporcionou aventuras incríveis, conhecer como funciona a produção dos ovos da Somai, como é a estrutura, né? O granário, toda a parte de cuidar dos animais, a parte de treinamento de pessoal, tudo a gente pôde ver e conhecer a barragem, a área de preservação da empresa. Então, assim, toda essa experiência está lá no nosso Instagram, foi proporcionada pela nossa convidada e ela, além disso, nos proporciona a sua visita e a presença aqui. Isso. Nick, marcou aquela viagem, aquele passeio? Foi excepcional. Quando chegou o convite, eu fiquei assim, peraí, isso é uma pegadinha? Ou vai acontecer alguma coisa? Ou a gente não sabia o que estava acontecendo. Mas é isso. Bem-vinda, Samantha. Obrigada. Samantha, como é que é? Seu nome está escrito aqui na pauta, mas eu não sei pronunciar ele direito. Fala pra gente aí. Samantha de Fátima Harbach Lourenço. Harbach. Isso é, eu suponho que é alemão. É alemão. Na verdade, o alemãozão mesmo é Hambach. Hambach. Maravilha, sensacional. E fala um pouco da sua função, da sua graduação, do seu trabalho lá na Somai. Tá. Primeiro vamos pegar a parte da formação dela como veterinária. Como é que isso veio assim de, não, quero ser veterinária? Na verdade, assim, toda criança tem o sonho de ser veterinária, né? Mexer com os Vocês já devem ter animaizinhos e tido, tal. É verdade, tinha aquele negócio né? Eu quero ser veterinária e tal. Então, eu desde criança tive o sonho de ser veterinária, mas pensava em trabalhar com bichinhos, cachorrinho, gatinho. Gatinho. E antes de eu entrar na faculdade, foi até engraçado, porque eu trabalhei numa recepção de pet shop. E essa recepção de pet shop, gente, eu vi que não era... Isso aonde? Antes, em São Paulo, Em São né? Paulo. Uhum. Isso antes de eu entrar na faculdade. Eu sabia que eu queria fazer veterinária. Mas eu falei, gente do céu, não quero trabalhar com cachorro, gato. Não era a minha praia, né? Teve um dia que eu fiquei cuidando do cachorrinho a madrugada inteira. E a veterinária na época falou assim, ele vai morrer. E eu rezei a noite inteira pra ele morrer. Peraí, como é que é? Eu rezei, porque ele tava sofrendo. Tá. Uma espécie de eutanásia. Assim, eu queria que ele descansasse, né? Não, mas aí tá seguinte, um ponto de uma verdadeira veterinária, que ela passou do emocional e falou, não acho que os... Já chegamos ao limite, né? No dia seguinte, eu cheguei na clínica, né? Meu horário era 4 horas da tarde, cheguei lá, o cachorro feliz e contente. E eu falei, meu Deus... Que decepção! Que decepção! Mas assim, foi muito legal, assim, eu falo que a veterinária, tanto para os animais, né, para os humanos, hoje eu trabalho numa linha totalmente diferente, mas é muito legal, assim, na hora que eu vi, eu falei, caramba, eu pedi desculpa, né, eu falei, poxa, eu rezei tanto para você morrer, e graças a Deus ele viveu e tal, mas assim... O manejo, o contato com os donos é muito... Difícil, né? Difícil. Uhum. É um ser da família, né? E assim, na época, ou até hoje, assim, a gente não tem a mesma tecnologia que tem com humanos, Sim. né? Apesar de ser muito evoluída a veterinária de pets e tal. Mas eu falei, não é isso que eu quero. Mas eu sabia que eu queria veterinária. Uhum. Só um ponto, porque isso que você levantou é muito interessante, que você falou que hoje o pet é da família. E a gente vê que isso foi uma mudança gradual. Porque se a gente vê 2 gerações atrás, o pet era o quê? Principalmente o cachorro, era o guardião da casa. Sim. Para os nossos pais, já era o amigo. Passear tal, mas ele não entrava na casa. Hoje é o filho. É o filho. Assim, com todas as ressalvas de questões aí. Sim. Mas aí você fala, então o vínculo emocional e a pressão é quase uma pediatria. Acho que é um pouco pior. Vixe! Porque, né, na verdade, assim, se você for pensar, a criança, ela fala, ela gesticula mais.
Né? Eu falo que o veterinário ele é um pediatra mesmo, e de bebezinho, assim, porque não fala nada, o cachorro não responde. Né? Ah, onde está doendo? Aqui, mamãe. Não vai falar isso. E esse ponto que a Samantha coloca aí fica muito interessante, porque como o animal ele não consegue se expressar tão bem quanto um ser humano, então acaba que... E aí volta no ponto que a Samantha falou de como lidar com os próprios donos do pet, aí o dono projeta o sentimento. Não, ele tá sentindo isso. E aí se você não interpreta daquele jeito, não é porque você não entende isso. Você deu alguma coisa para ele comer? Não, de jeito nenhum. Só ração! Só ração! E aí se fosse uma e criança... aí, além de tudo, ele tem que ser bidu, né? Pra falar, bom, não, ele comeu alguma coisa estranha que ele tá sofrendo disso. Então, é complicado. Né? Dono de pet, eu falo que, assim... Hoje é um ser humanozinho, né? Que tá na nossa... Ser humaninho. Ser humaninho, né? Que tá na nossa vida e... Especial demais, eles são muito... bem vistos, muito bem cuidados, muito bem tratados, até às vezes melhor que muitos seres humanos, infelizmente. Sim. Né? Mas que a gente trata aí e quer cuidar sempre muito bem deles. Mas não era a minha praia. Tá, e existia alguma influência da sua família nessa escolha? Total. Minha família é alucinada com cachorro. Cachorro, né? Hoje a gente, lá em casa, na minha casa em São Paulo, tem um gato. Mas a gente é alucinada com cachorro, sempre fomos. Muito, muito alucinados. Para vocês terem ideia, a gente teve, dentro de um apartamento, nós chegamos a ter... Não, você tá parando pra contar. 4 cockers. Num apartamento? Num apartamento. Cocker Nossa, qual é o era aquela porte? praga. Tipo, o cachorro faltava comer o lustre. Que bebê. Pensa, num cachorro atentado, era esse. Aí multiplica por 4. Aí a gente chegou a ter... Aí mudamos pra casa, toda a gente já chegou a ter uns 10 cachorros em casa. Sempre gostei muito de cachorro. Resgatando? Porque geralmente quem tem muito cachorro é que... tadinho. Tem hoje, até hoje tem lá em casa, a Brahma, a minha cachorrinha que eu resgatei. É homenagem à cerveja ou à deusa? A Brahma, a cerveja, né? Então, ela tá lá até hoje, tá toda velhinha, tadinha, porque... Já tá meio fria, né? Já tem Choca. mais de 10 anos de formada. Então eu já peguei ela adulta. Aí a gente castrou ela na faculdade e ela tá até hoje lá em casa. Ela é a coisa mais linda do mundo. Não, é maravilhoso. Eu tive, quando eu morava em casa, era criança, tinha uma cadela chamada China. E ela me acompanhava pra escola. Então assim, você vê que é um tempo diferente. Eu com 7, 8 anos indo sozinho e a cadela comigo. E aí ela me deixava na escola e voltava pra casa. Cara, eu não consigo pensar em ninguém que pode contar uma história dessa hoje em dia, cara. Ah, não, tô indo lá pra escola X, eu ia falar o nome da escola aqui, mas é melhor não. Comer o cachorrinho. Comer o cachorro e ele vai me deixar lá e vai voltar pra casa? Eu não ela consigo voltava. Quer dizer, ela comia um lixo ali e voltava pra casa. E aí meu pai ia me buscar no fim da tarde com ela. E a gente voltava... Não, é sensacional a relação com o animal, mas a China, por ser, né, isso 20 anos atrás, ela não entrava na casa. Não entrava, eu nunca vi. A minha vida inteira eu nunca vi ela entrando na casa. Mas aí, se fosse hoje, com certeza ela estaria na cama. E aí, gente, vai do juízo de cada um. A gente, é só uma observação que a gente faz, né? Se você gosta, se é bacana, seu cachorro tá limpinho. Cara, sua vida, show de bola. Mas essa mudança, conversa com seu pai e seus avós. Se eles achariam isso ok. Notar essa diferença, né? Grande. Meu avô mesmo fica horrorizado quando vê o pessoal com cachorro. Tá deixando eu ver a cara. Carinho. O avô de André tem 97 anos. Então já eu sou fã do seu avô. Eu sempre acompanho as postagens. Um salve pro vovô Aníbal! Adoro, gente. Que coisa mais linda. A camiseta que você deu igual pra ele. Eu amei, achei muito legal. Ai, que lindo. Não, o dia que ele comeu ovinho somai. Não, muito lindo. Muito E você viu o dia dos ovos somais que você come até sem fome? Ele fez. Já tomei café, não quero não, deixa eu fazer. Fiz lá. Mexido, mas ele gosta muito do cozido, viu? Também. Aí eu cheguei com um pratinho do ovinho somai, mexidinho no pratinho ali. Igual um menino, olhando a coisa mais linda. Eu vou querer, vai. Eu vou provar. Ele é muito fofo. E ele, graças a Deus, é muito saudável, tem um apetite violento. Aí, por exemplo, um dia ou outro a gente pede um hamburguinho. Não é uma coisa todo dia, né? Mas... Aí ele, nossa, esse hambúrguer é muito grande.
enorme, é enorme. tudo. Acabou. E sempre animado. Ah, isso é muito bom. Muito bonzinho. Ele é demais. Adoro as postagens todas que você faz com ele. Pode continuar, né? Tá, agora o Samantha, e outros animais durante esse período, antes de você entrar no ramo que você tá hoje? Foi mais cachorro mesmo, pássaros, Não. essas coisas? Aí eu entrei na faculdade. Uhum. Ah, não, beleza. Aí você entrou na faculdade, é verdade. Entrei na faculdade. Existe esse ponto entre o pet shop e É. a carreira profissional. O pet pet veio shop antes veio da antes. faculdade. Ah, Aham. tá. Aí eu entrei na faculdade, porque eu queria ser veterinária. Uhum. Tá? Mas eu sabia já que eu não queria cachorro e gato. Tá, mas isso lá, essa faculdade você cursou onde? Em São Paulo, Em São no Paulo. interior de São Paulo, Uhum. Espírito Santo Pinhal. Ok. Né? É uma faculdade muito tradicional que tem lá em São Paulo, tudo. E aí veio o caos. Primeiro de mudança, né? Sair da casa da mamãe, morar sozinha e tal, mas assim, estava realizando ali um sonho que eu realmente gostaria de fazer. Uhum. Foi muito bom para mim, um crescimento fantástico. E aí mudei para Pinhal para fazer faculdade. Ai, mas aí eu queria trabalhar com gado, com cavalo. Animais grandes. Grande porte. Vou fazer no interior porque é um Cavalo. foco maior. Tá Cavalo. bom. Fala. Aí vou no interior, tá bom. Fiz a faculdade inteira, até o 3º ano, voltado para equinos. Uhum. Ah, você já pode direcionar? Isso que eu ia perguntar. Como é que Na é? verdade, você tem um embasamento geral. Você falta as aulas dos animais pequenos. Você vai só nas aulas você Essa vai ser nas aulas. Não. A gente aprende tudo de todos, Aham. inclusive de pet, né? A gente clinicava tudo na faculdade, você aprende tudo mesmo. Ah. Só que você vai, assim, os cursos que você faz, a semana da veterinária, você volta para o que você quer fazer. Tipo, as primeiras 3 anos, a semana da veterinária, eu voltei todos para equinos, né? Eu fazia as viagens, conhecia os cavalos, a coisa mais linda do mundo. Acho um animal mais lindo do mundo, assim. Ele é perfeito, né? Aí eu cheguei no 3º ano e falei, gente, mas não é isso que eu quero ainda. Tipo, não era meu perfil lidar. Eu gosto do animal, mas assim, o tratar o animal era um pouco diferente. Aham. Aí eu falei, bom, vamos ver, vamos buscar. Nas férias, eu de férias em Águas de Lindóia, que a gente passava todas as férias no interior de São Paulo. Conversando com uma amiga minha, ela falou, por que você não vai fazer estágio com a Dani, que é nossa amiga de infância? Com galinha, ela tá amando. Aí eu falei, galinha? Falei, gente, pelo amor de Deus, imagina, eu tenho pavor de pena, bicho que voa. Falei, eu não vou fazer estágio com galinha, né? Bom, tá bom. Desta água não beberei. Nossa, parece uma cara testa, né? Eu Aí, nunca. Eu liguei pra ela, eu falei, Dani, tudo bem? Como é que você tá? Ela falou, tô super feliz, trabalho numa granja aqui em São Paulo. Eu falei, granja? Como é que você tá feliz trabalhando numa granja? Feliz numa Nossa, granja? nada Tem algo a ver. errado. Eu falei, tá. Eu falei, Dani, queria fazer um estágio com você. Ela falou, pode ir. Aí, no primeiro dia do estágio, ela, como a gente já se conhecia e tal, ela me buscou na estrada e me levou até onde ia a casa dela, né? Que eu ia ficar na casa dela fazendo estágio. Ela já morava no local onde era Era grande? em Tatuí. Eu morava em São Paulo, aí ela morava em Santos, aí ela pegou de Santos para São Paulo, me pegou na estrada, e aí a gente foi pra Tatuí. Eu lembro que eu tinha um cabelo por aqui, assim, ó. Cheguei com o cabelo todo escovado, liso, linda, maravilhosa. Ela riu demais, né, cara? Você tá rindo? Aí ela falou assim, Samantha, você tá preparada pra tomar banho? Eu falei, lógico, eu tomo banho todo dia. Ela falou, não, mas você tem que tomar banho pra entrar, banho pra sair, banho pra entrar, banho pra sair. Eu falei assim, tu tá brincando? Aí eu falei, mas precisa lavar cabelo, né? Ela, precisa lavar Nossa. cabelo. Eu falei, nossa, cara. Falei, que estágio é esse que eu tô me metendo, gente? Eu falei, Nem meu cabelo eu posso. Eu já arranquei os cabelos no estágio. Eu falei, que estágio é esse que eu tô indo fazer? Que medo! Aí tá bom, fiquei toda ansiosa, né? Falei, gente, vou ter que tomar banho. Não tava entendendo, não fazia ideia do ciclo da biossegurança, não fazia ideia. Chegamos na granja,
Toma banho aí. 4 da Levei manhã? meu shampoo, meu creme. Não, é com esse da Granja. Acabou. É o shampoo da Granja. Shampoo antisséptico Próprio, né? próprio. O sabonete antisséptico próprio da Granja. Gente, aí tomei banho, lavei o cabelo. Um frio. Isso era Tira que uma horário? Mas É o horário. Umas 5 da manhã. beleza. Vamos acompanhar lá o recebimento do lote e tal. Eu falei, vamos. Aí, gente, chegamos na Granja. Não, aí, o primeiro dia foi as aves mais velhas. Como eu falei, eu tenho pavor de bicho que voa e de pena. Aham. Não consigo ficar no mesmo ambiente que eles. Eu só cheguei dentro do galpão, era ave voando pra tudo que é lado, dando uns rasantes, e eu só fazia assim. Ai, meu Deus. Onde é que eu tô? Eu suava frio. E eu falava, não posso falar pra ela que eu tô com medo, né? Ela vai falar, vai embora. Eu falei, não. No fundo ela só ficava. Ei, faz um estágio lá com a Dani. Obrigado. Quem que eu fui ouvir? Que sugestão. Gente, foi o primeiro dia, assim, mas eu venci esse medo. Foi muito legal. Porque aí eu fiz a pega da ave, eu trabalhei com a vacinação com eles. E aí, nesse estágio, eu conheci todo o ciclo, né? Esse alojamento, esse lote que eu estava conhecendo, era um lote de matrizes. Aí depois a gente passou, eu passei por incubatório. O incubatório é uma rotina completamente diferente. Acorda 4 horas da manhã, acaba 2 horas da tarde. Então, é o nascedouro dos pintinhos, né? E aí, acabou o carregamento, vai embora, acabou o serviço. Então, aí depois eu passei para o frango de corte. Foi muito legal a experiência também. E, nossa, eu ficava assim, gente... Tô gostando. Confusão. Você ficou estranhando que estava gostando, começando a gostar. Exatamente. Eu estranhei em estar gostando daquilo. Aham. Por isso você tem que experimentar É coisas verdade, é novas, verdade. né? Quando você faz Eu essa expansão, né, pra várias áreas. Apaixonei. Depois de um mês, eu estava apaixonada pela avicultura. E lá se vão os E cavalos. lá se vão os cavalos. Quem é cavalo? Quem é cavalo? Não Cavalo. queria nem mais saber, né? E gostei muito, muito da avicultura. Achei um processo assim extremamente dinâmico. Uma área assim para se trabalhar que poucos têm a visão. Pega a visão. Isso, Né? uma coisa que eu ia falar, que eu ia comentar quando você estava falando da faculdade, existe durante o período da faculdade, consegue identificar áreas que a maioria dos alunos querem? Ou era bem pulverizado? Não, 50% da sala queria grandes animais, né? Bovinos e equinos. Aham. 50% da sala queria pet. Entendi. E eu era a única. Das galinhas. A única. doida das galinhas. Eles me chamavam de filha da Cocorete, que era a nossa professora Margarete. Nossa, Aí a que dava gente- essa parte. Eu era filha da Cocorete. Então, assim, eu voltei a partir do 3º ano, toda a minha faculdade voltada para frango, para poedeira, para tudo. Gostei Entendi. muito. E tô até hoje, né? Eu também tive uma pequena experiência, foi muito legal também, que eu uni o animal grande com as penosas, né? Eu Que tô é imaginando com um frango avestruz. gigante. Eu também. Avestruz, legal. Bacana. Então, eu fiz estágio Eu tô com imaginando um ave avestruz. gigante, mas não pensou na avestruz. Avestruz, é? Eu fiz estágio com avestruz, eu trabalhei um tempo com avestruz. Foi É muito engraçado quando você fala, eu legal. fiz estágio com avestruz, porque fica aparecendo. Avestruz chegando lá, cabelinho lambido. Não, gente. E avestruz- aprendeu? A gente tinha o Ronaldinho, a Cicarelli, era um casal de avestruz, a coisa mais linda do mundo. Ô, gente. E, nossa, muito legal. Assim, gostei muito, só que a avestruz, infelizmente, no Brasil Isso. Não tem não foi pra frente, né? Começou, né? Teve Começou muito. legal, só que tiveram pessoas que investiram erroneamente, né? E A galinha isso- dos ovos de ouro, que não existe, né? Isso você tava em São Paulo ainda? Em São Paulo, Aham. interior de São Paulo. E aí fiz eu fiz minha conclusão de curso, meu TCC, em incubatório de avestruz, foi muito legal, porque a gente trabalhava com todo o sistema já de incubação, tinha tudo para crescer igual a avicultura, né? O frango de corte e tal. Se fosse Mas, uma área que tivesse desenvolvida no infelizmente- Brasil, provavelmente você teria ficado nela, né? Né? Mas infelizmente com
a entrada errada do produto, né, no consumidor, na produção, acabou que não foi para frente. Aí eu voltei para minhas galinhas penosas, lindas e maravilhosas. Mas foi aproveitado, né? A experiência de incubatório, Nossa, né? toda. A gente dá para transferir coisa do... Tudo o que tinha embasado com frango, a gente usava com avestruz. Bacana. Apesar de ser um animal grande, né, não voar, né, ele só dá As corridonas, assim. as corridonas, né, mas era muito legal. Quando Gostei tem bastante. criação de avestruz assim, são muitos avestruzes ou... Que nem essa fazenda que eu fiz estágio, eles Igual você tinham entra numa umas granja e tem- 300 aves. É muita coisa. Já quando a gente fala de frango de corte, por exemplo, um galpão tem 100 mil aves. Uhum. Então a escala de produção, ela é... Ah, tá, mas e aí? Ah, é porque eu tô falando isso porque você mencionou dos avestruzes que tinham nomes, a cicarela e tal. Ah, sim, e aí que dava eram os nome pros casais de 300? avestruzes, né, que geravam os pintinhos, que a gente incubava, né, geravam os ovos. Pintinho. Que a gente incubava, né, eles, tudo. Então, é por isso que eu falei que era um casal. Aham. Então, a gente tinha a área de reprodução e a área de cria, recria e abate. Você já comeu, André? Não. Ovo de- Só vi e na aí? Ana Maria Braga, ela fazendo um ovão gigante lá, ela quebrando e Gente, tal. o ovo é praticamente igual ao nosso, o ovo de galinha, não Aham. tem muita diferença. Ele só é muito grande, Uhum. né? Ele tem um sabor um pouco mais característico, um pouco mais forte, Ah. mas é muito gostoso. Um ovo de avestruz equivale a, se eu me recordo, acho que são 26 ovos de galinha. É a eu bandeja, eu quase. pensei que era bem menos. Não, é Porque bastante. eu ia falar, não, dá pra comer um por dia só, então. Não. dá pra comer. O omelete que eu fiz de avestruz na casa, todo mundo comeu e sobrou. Na faculdade, né? A gente morava em 7 meninas. Eu fico mais você mexendo todo no mundo omelete. comeu e ainda sobrou, porque realmente ele é... E a carne de avestruz, ela é uma carne mais avermelhada, ela lembra um pouco... Peru? Não peru. Não, ela é uma carne bovina, assim, bem mais avermelhada. Ela é muito rica em ferro. Deve ser muito gostoso. Ela é muito rica em ferro, é uma carne muito boa. Já comi também, muito gostosa. Tem um paladar, assim... Ela é saborosa, Aham. sabe? Muito saborosa. Mas, infelizmente, hoje é quase difícil de encontrar, né? Eu nem sei se aqui em Montes Claros a gente consegue encontrar carne de avestruz. Eu acredito que Não, não. Teve uma época, você lembra, André, que há muitos anos atrás, eu não sei se a Samanta já estava aqui em Montes Claros, Avestruz Master. que teve esse negócio da avestruz aqui, e todo mundo, nossa, É o avestruz, boom. é o boom tal, e aí depois o trem quebrou tudo, né? Sumiu. Quem colocou o dinheiro sumiu. Telex free, avestruz free. Foi nesse esquema dessa pirâmide aí, e levou o Exatamente. dinheiro de todo mundo. Inclusive, Exatamente. falando em avestruz, Telex Free, essas outras coisas, pessoal mais novo, cuidado, tá? Com essas financeiras. Ó, vou aqui, ó, acabei de ganhar Galinha dos ovos de ouro, não existe. Acabei de ganhar pessoal. R$150 aqui em 5 minutos. Por favor, né? Por favor, né, gente? Por favor. Você quer é trabalho e tal, e quem investe e ganha dinheiro, pesquisa muito. Tanto que esse pessoal aí, ele tá ganhando dinheiro não é com os investimentos, tá vendendo curso pra você. Aham. E você tem que fazer curso mesmo, porque se você for investir, você tem que estudar muito. É isso aí. Mas, Amanda, você mencionou dos pintinhos, tá com essa camiseta amarelinha, eu trouxe o pio amarelinho. Por que eles são amarelinhos tão bonitinhos? Aí quando cresce eles perdem a coloração. É uma coisa... Tem raças que mudam. Caramba, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Ele muda de cor, ele é igual o patinho, vem amarelinho, todo bonitinho, aí branco. Lindo também, mas... É lindo, né? O que acontece? O pintinho é a penugem, né? Ele tem a primeira penugem. A ave, ela sofre várias trocas de pena. Então, a penugem, você consegue fazer ela de qualquer coisa. Você já viu pintinho azul, pintinho rosa. Você já viu, assim, esse pessoal vendendo na beira de estrada, assim, pintinho colorido. Então, você consegue... Só qualquer coisa que você passa, você colore. Mas o pintinho, ele realmente é amarelinho, né? É a nossa visão, né, de pintinhos e tal. E conforme ele vai perdendo a penugem, ele vai ficando branquinho. Uhum. Então agora deixa eu te perguntar aqui, Bacana. agora pintou a curiosidade. Pintou a curiosidade. Nossa, que pena, né?
Não, vamos encerrar o primeiro bloco, pelo amor de Deus. Última pergunta. Então, às vezes eu compro ovos caipiras, bem de roça mesmo, e aí vem uns ovos com coloração diferente. Coloração. De vez em quando vem uns ovos vem uns meio quase azulados. E aí, isso aí? Isso é muito da genética da ave. Ah, também tem isso aqui. Tem. Ah, não, beleza. Então, acho que agora a gente já... Depois dessa, nós vamos encerrar o primeiro bloco. É uma pena, gente, mas a gente vai encerrar o primeiro bloco. E aí a gente vai voltar para falar um pouco da entrada da Samantha na Somai e falar um pouco da empresa. Segundo bloco do nosso Nortecast número 5, com Samantha da Ovos Somai. Cara, e agora, acho que esse tem um potencial de ser o primeiro episódio que os blocos vão ficar assim, certinhos, sabe? Graças à sua piada horrível. Piada sem graça. Enfim, Samantha, agora a gente fez a transição aí da sua época aí de pet shop, na sua parte na faculdade, avestruz e... Eventualmente a gente vai chegar... Olha esse timing! Você curtiu esse timing? Eventualmente a gente vai chegar na Somai. E aí, conta pra gente como é que foi... Como é que começou a sua história com a Somai? Como é que foi essa entrada? Montes Claros. Montes Claros. Onde você estava antes? Como é que foi? Conta pra gente. Saí de São Paulo e vir pra Montes Claros, que é uma coisa muito inteligente de se fazer, né? Porque lá é uma loucura, Passar calor, né? Passar calor aqui. Claro. Mas assim, a viver aqui é bem mais tranquilo, né? Muito bom. Eu gosto, né? Já tô há quase 12 anos aqui, com certeza eu gosto. Bom, eu trabalhei em São Paulo durante um ano com frango de corte. Né? Eu saí da faculdade, falei, não, eu vou Isso foi depois dos avestruz? Sim, já formada. Tá. Avestruz foi estágio, eu cheguei entendi. a trabalhar. E aí eu falei, comecei a trabalhar na avicultura, né? Falei, entrei numa empresa e fiquei um ano nessa empresa, só que essa empresa foi um ano muito difícil para a avicultura no Brasil, onde muitas empresas quebraram no ano de 2009. Foi na época que teve 2008, 2009, que foi a quebra da safra do milho nos Estados Unidos. Então, é mais ou menos o que nós vamos viver esse ano também, né? Que a gente teve muita alta de insumos e acabou que grandes empresas não conseguiram se manter, né? Porque elas tinham altos valores emprestados, elas tinham, né? A nossa nutrição hoje, que é o milho, ele representa 70% do nosso custo. Nossa. De produção. Não tinha a menor noção. Mas você lembra do granário, como era enorme? Exatamente. Então, assim, foi um ano muito difícil para a avicultura. E acabou que eu saí de lá, porque a empresa não estava conseguindo, né? Assim, eu cumpri até com os funcionários e tal. Hoje essa empresa já fechou. E comecei a buscar outras alternativas. E um belo dia, um sábado à noite, me ligaram. Sábado à noite. Sábado à noite. Um Todo mundo espera veterinário alguma coisa. me ligou, falou assim, você pode fazer uma entrevista amanhã? Domingo. Domingo, Dia dos Pais. Que beleza. Nossa. Eles não estavam precisando. Em uma padaria. Aí eu assim... Uma padaria? Nossa, posso. Eu falei, gente, tô precisando de emprego, preciso trabalhar. Vou nem pensar. Tô indo. Tem que pensar Porque também se pensasse muito. Tem que pensar no pão de cada dia. Minha mãe falou assim, Na você padaria. vai, você é doida. Menina, e vai que é um louco? Pode? Aí eu assim, não, mãe, eu vou. Parado lá da padaria. Né? Quem me indicou não vai fazer nada Era comigo, entrevista eu ou conheço. Tinder? Não dá pra saber isso. Gente, participei da entrevista. Foi Na ótimo. padaria. Na padaria. Teve um 9 horas lanche? da manhã. Queremos saber detalhes. Teve lanche? Não, só café. Mano! Ó, Triste. foi difícil. Tava crise. Tudo bem. Exatamente. Foi super legal a entrevista. Foi demais. E ele só falava assim, né? O diretor que estava me entrevistando, que ia me trazer para cá, que era uma empresa em Minas Gerais. Eu feliz da vida, cara. Foi em Minas Gerais. Tá do lado de Águas de Lindóia, que eu vivo. Do lado de São Paulo. Eu falei, eu tô feliz da O vida. velho Ó, tá quase em casa! Eita. Aí descobriu que era na Bahia! Exatamente. Que aqui é praticamente Aí, Bahia. Ele virou pra mim na última frase, te juro, na última frase. Só que essa empresa ela fica no norte de Minas Gerais, a 1.200 km de São Paulo. Oi?
Falei, calma. Pera aí. Eu já tava lá. Eu falei, não, agora eu não tô mais. Deixa eu ir, vou conhecer e tal. Vim, conheci a empresa. Gente, eu alucinei. Conheço muito de avicultura no Brasil. Conheci muitas grandes. Conheci assim, e não conhecia uma estrutura igual da Somai. Né? Na época, assim, não tinha estrutura igual a Somai. Uma granja 100% asfaltada. A estrutura, assim, fantástica. Eu falei, não. E realmente é, viu, gente? A gente É de outro viu. mundo. A gente né? como leigo lá já Ficou assim. Né, assim, a fábrica de ração, aquele mundo de insumos, bom, então essa estrutura lá, até da produção própria de rações, já existia desde aquela época já. Já. Aham. E que desde empreendedorismo, 12 mais, né? de, mais de 30 anos eles existem, há mais de 20 anos, né? Eles estão constantemente evoluindo. Aham. Aí. Então, assim, eu apaixonei com a estrutura. Eu falei, gente, tá, é um desafio, né? Mudar... Outro país, né? Outro país. Outra cultura, outro tudo. Vamos ir. Não, eu vou. Minha mãe, não, você não vai. E Eu nisso vou. você solteira, já... Não, solteira, com aquário e com a coragem. Vamos lá, quero ser a veterinária. E aqui o maior desafio para mim foi realmente assim, porque as empresas de frango, normalmente, eles têm 5, 10 veterinários, depende do tamanho da empresa. Na que eu trabalhava tinha 3, né? E aqui eu ia ser a única veterinária. Lógico que todo um respaldo técnico, mesmo porque eu não tinha embasamento, experiência, né? Eu não tinha carga de experiência para tomar conta dessa produção tão grande. Sim. Mas assim, a Somai sempre me proporcionou os melhores veterinários, as melhores consultorias. Professor Baião, Paulo Lourenço, todos eles, assim, comigo, né? A gente sempre trabalhou junto. Então, isso foi um desafio e um aprendizado, gente. É o que ninguém tira da gente, né? Sim. É o que a gente aprende. Então, assim, eu aprendo muito até hoje. Aprendi muito, muito, muito. E aceitei o desafio de vir pra cá. Vim, Sozinha. sozinha. Alugou um lugar e... Não, aí tem outra história. Ah, a gente quer ouvir suas isso aventuras Eu também. morei 6 meses no hotel, que eu quase infartei com Que cheiro de beleza. pequi. Tão Gente, suave! Eu Cheirinho morava no Minas Brasil, em cima ali, daquele furdunço. E era uma confusão, cheiro de pequi. Peraí, você Eu não vim gosta pra de cá em agosto. Hoje eu como arroz. Não, ninguém que é de fora. O piqui é uma coisa Hoje muito eu como, exótica. eu gosto, assim, mas Demora. o pequi, eu nunca me arrisquei. Eu pensei que eu ia criar uma ligação com Samantha aqui, porque eu pensei que ela não ia gostar de piqui, mas ela gosta. Nicolas, Não, eu Nicolas gosto, eu gosto. não gosta de piqui. É Até, isso. nós vamos mudar isso. Me julguem. E aí, Samantha? E aí, vim pra cá, morei nesse hotel na Minas Brasil. Gente do céu, que terrível. E aí depois, não muito contente, eu ainda mudei pra granja. Que beleza. Pera aí, morei aí você morava- um ano na granja. Pra quem tinha medo de galinha. Não é? Que evolução. Galinha, sapo, porque você morava na roça. Sim. Tinha um monte de sapo. Cigarra. Gente do céu, eu tenho pavor de bicho que voa. As cigarras tomavam conta da minha casa. Não, era terrível. Aí eu, muito traumatizada, arrumei um cachorro, né? Comprei meu cachorro, meu filho, Juca, Mas isso você tava morando na granja. Na granja. Na granja. Pra te Ok. proteger na pra me granja. proteger. Não, porque eu não tava Dos conta. insetinhos noturnos. Nossa, ele comia, até cigarro ele comia, tadinho. Ele colocava na boquinha assim, adorava brincar com a cigarra. É uma brincadeira. né? Aí, assim, meu filho, Juca, né, foi muito filhão, muito companheiro durante esses anos todos aí com a gente, comigo, né, principalmente. Ele é o meu companheiro de Montes Claros, né, eu falo que ele dormia comigo. sim. Mudou a sua vida Mudou. antes dele sozinha e com ele aqui, né? Aham. Que Né? bacana. E eu sempre tive um sonho de ter um Golden, gostava muito da raça. E ele é um Golden? Ele é um Golden. ele É porque um seria Golden ser engraçado, né? Assim, eu sempre tive o sonho de ter o Golden, e aí veio ele, tipo, Ele é um golden? Não, Ele é um pinche, Golden é um bicho. Retriever. bonito, É, barulhento, carinhoso. Não, muito educado. Ah, é? Juca é um Ó, cachorro. vai cair ali. Eu tô vendo que vai cair. Não, Em breve.
Eu já tiro? Eu não eu acho que você dá uma encaixadinha só pra não assustar a nossa qualidade. Continuar. Por favor. Aí veio o Juca. Aí veio Juca. Aí deu uma boa melhorada, né, na sua... Sim, com certeza. E aí eu tô aqui até hoje, gente. Agora, hoje gosto de Montes Claros. Já teve minhas fases de querer ir embora, né? Com certeza. Família conta muito, assim, a distância da família é muito difícil. Mas assim, eu, graças a Deus, tenho uma flexibilidade na Somai que eu consigo passar Natal com a minha família, porque é um momento família, né? E que a gente tem muito, eu tenho muito disso. E aí hoje eu tenho um filho de 3 anos, né? Montes Clarense. Montes então, Clarense. Não vai sair da raiz, eu posso até sair de Montes Claros, Comedor de piqui, com certeza. Roedor de piqui. Tá aí, né, João Bento, uma comédia, 3 aninhos. E aí a gente tá aí hoje, sou casada, né? A gente... O seu esposo é daqui? É daqui, ele também não come piqui. Conhece. Não come piqui. Um joinha pra você Odeia, que não come piqui, não gosta de manga. Nada das frutas do Leite. cerrado. certo. Pouco. Pimenta. Pimenta, leite, piqui, né? Já aí você já tirou. Ô, Samantha, Ah, doce de leite. Todo mundo gosta de doce de leite. a primeira vez que eu ouvi o nome da Somai, eu falei, nossa, bonito, né? Um nome bíblico. Aí eu pensei, foi a primeira coisa. Não, nome bíblico, Somai. né? Somai e tal. Mas na verdade eu acho que não tem nada a ver, né? Não. Somai, ela significa Sociedade Mineira de Avicultores Integrados. Olha aí. É tipo o sonho despedaçando. Na Né? verdade, Não, é porque eles fizeram a jogada com o Somai, nome ela bíblico de um cara que começou- criava aves. Tal. Né? Não era isso. ela começou, a primeira integração dela foi com frango de corte. Então, ela realmente era Sociedade Mineira de Avicultores Integrados, que ela ia trabalhar com frango, né? E aí, o André. primeiro alojamento parece que não deu certo, há 56 anos atrás. A Somai tem 56 anos, tá, gente? Já é uma senhorinha. Já De tá quase na terceira respeito. idade. Maravilhosa. Então, a Somai, o primeiro alojamento não deu muito certo. E aí eles optaram por continuar com poedeira. E até hoje. Hoje a gente produz, vamos ver se vocês prestaram atenção na nossa aula. Quantos ovos a gente produz por dia? Passa do 1 milhão? Passa. Três. Eu quero falar que. Vocês Três Eu quero milhões. falar, erraram não, na primeira. não, quero ver 30, agora. eu quero falar que é 1,5 milhão. Não era isso? Um trem assim? E você, André? Eu tô confundindo com o número de É aves. isso que eu tô na cabeça aqui. Peraí. São 3 milhões de aves? Não, 2 milhões de São aves. 2 milhões de aves. Aproximadamente 1,5 milhão de ovos por dia. Muito bem! Boa, Nick. Números é com ele. Que bom, porque eu Palavras não lembrava também. número nenhum. Palavras também, nicolasviaja.com. Sempre uma crônica bacana todo sábado. Confere lá, pessoal. Aí tem também a. Muita coisa, Muita gente. coisa, É muita né, cara? coisa. Muito ovo. Um outro dado que eu lembro que quando você falou. Do granário? As da toneladas de produção ração. de ração diária. A nossa produção hoje é aproximadamente 400 toneladas de ração dia. A questão, gente, não é só... estão falando da empresa que é parceira deles. Gente, é uma questão de admiração pelo tamanho do empreendimento no nosso cantinho aqui do norte. É um orgulho Claros, muito grande, com né? certeza. É um orgulho muito grande e de a gente ter um estabelecimento desse porte que gera gera muita riqueza, gera muito emprego. Quantos Relação- funcionários a gente tem? 600? Eu acho que é Aê! o número 600. Deu uma Rapaz, você vê que a gente foi lá. Não, Isso aí, vocês aprenderam direitinho. Esses meninos só vieram aqui por causa que tinha um almoço de graça. Não era isso não. A gente foi lá pra estudar. Também. Também, mas o almoço tava muito Maravilhoso. bom, né? Parabéns pra Emily pelo almoço lá, foi sensacional. É a nutricionista, Exato. né? Lá, tudo muito Almoço equilibrado. todo dia lá é muito bom. Nossa, a gente até cara. engorda. de tanto que come. A gente brincou um dia que a gente imagina um dia dar um planejamento ali na cozinha, sempre tudo pode dar um problema. Hoje não vai ter ovo. É, isso mesmo. Foi a brincadeira Assim, que foi. Se chegasse lá no refeitório na hora de comer do almoço na Somai, não, gente, desculpa, não tem ovo. Aí ia ser um caos, como é que você tá na Somai? Mas no dia que meu? voltar a exportação pode acontecer isso, né? Já pensou? Sim. Ah. Já aconteceu de não ter ovo.
Ainda bem que não foi no dia que a gente tava lá, senão É, você não na estaria verdade, aqui. assim, foi um erro de percurso que deu ali, mas logo chegou os ovos. Chegaram os muito ovos. bom. Tá? João, vai lá catar. Aí vai- Foi pessoalmente. Né? Então, hoje a gente tem realmente 600 funcionários diretos, mais de 3.000 funcionários indiretos. Gente, isso é muito legal, assim, eu falo que a nossa visão hoje é produzir alimentos seguros para todas as famílias, para todas as idades. E do para Brasil inteiro, todas né? as classes, né? Essa é a nossa visão, é o que a gente quer para todo o Brasil. Você falou de A todas gente as vende- classes. Desculpa, Samana, mas isso é algo muito importante. Porque é uma proteína, uma das mais em conta, né? Que você Sim. consegue. Sim. E que hoje está presente em todas as classes sociais, né? Uhum. Antes, o comer ovo era de comer ovo. pobre. É verdade. Não. Hoje, É verdade, não. né, Hoje tia? a gente tem o ovo gourmet lá do chefe, não sei das quantas, e... Gente, o ovo custa mais, sei lá... É um ovo mexido, um especial. ovo cozido, Com creme né? fresh. Eu Então, nunca hoje, tinha parado pra a pensar gente, nisso mesmo, ele não, tá cara. muito assim, o nosso produto realmente assim hoje é um alimento nobre, extremamente nobre, né, pelo valor proteico, Qualidade. vitaminas, minerais, tudo que o ovo possui, e tá em todas as classes sociais. Não é, não, só o pobre come ovo, só o rico come ovo. Não. Todo não, é mundo. diferente. Todo mundo, gente. Né, hoje está diferente. A gente vai voltar mais nessa questão do ovo no próximo bloco, que a gente vai abordar mais profundamente sobre Ok. o ovo em si. Agora, esse ponto, eu lembro que uma das coisas que eu comentei com o André quando a gente foi lá na Somai, naquela visita, que quando a Maravilhoso. gente estava saindo, que uma das coisas que mais me bateu assim, falou, poxa, como é que eu moro aqui em Montes Claros há X anos, desde há mais de 10 anos, eu acho. E eu não sabia da Magnitude. Somai, não sabia da magnitude. Na verdade, eu nem conhecia a Somai, assim, provavelmente eu já tinha visto os ovos em algum lugar, mas não tinha, sabe, quando você bate o olho, você não conhece a marca, logo você ignora, seu olho não presta atenção. Sim. E aí, recentemente, vocês começaram a fazer um trabalho de marketing pesado, mas antes acho que não tinha tanto esse foco, né? Na verdade, as pessoas conheciam muito a Somai na Fenix, porque a gente participava todo ano e aí tinha aquela fila do omelete gigantesca, né? Todo mundo queria o omelete da Somai. Uhum. E era a única ação que a gente fazia interna. Entendi. Né? Além da divulgação de TV, né? Rádio. Sim. E aí, Montes Claros, né, que eu digo. O nosso mercado, ele é Montes Claros, sim, com certeza. O nosso objetivo é Montes Claros, norte de Minas, né, atender quanto mais e melhor sempre, né, porque o produto, ovo fresco, tá do lado de casa. Gente, um ovo de um dia, um ovo de 10 dias. Já dá uma são diferença completamente muito grande. diferentes. Uhum. Né? Então a gente tem que trabalhar isso também com o consumidor. Eu lembro da parte quando a gente estava lá naquela parte de distribuição, no final daquele galpão que a gente foi lá na Somai, e aí eu me fugiu o nome do senhor agora. responsável, do né? responsável. Mas ele falando sobre essa questão dos ovos e aí que tem a... Etiquetagem Etiquetagem específica. específica Esse de aqui vai pro tempo, Nordeste, esse aqui vai. E pro Brasil inteiro. Né? Isso aí. Mas aí tem esse foco aqui no norte de Minas, só que também trabalha com vários outros estados aqui, né? Sim, sim. A gente vende para o Rio de Janeiro, São Paulo, né? Então a gente está abrindo aí, não, sempre tivemos grandes mercados, né? Porque afinal, gente, 1,5 milhão de ovos por dia, né? O consumo tem que ser diversificado aí para todas as áreas, para todas as regiões. E já aconteceu algum dia de ter um caso que bagunçou? Isso deve acontecer muito, né? Não muito, mas deve ter com certeza alguns casos de coisas que aconteceram, que ficou marcado, entre os funcionários, falar, você lembra daquele dia do tal, algo assim? É porque toda operação muito Sim, grande, tem, né? Ela cara. naturalmente ela vai. E ela tem planos de contenção para caso de Sim. socorro também, né? Com Existe certeza. uma folga, vamos dizer assim, todo um Sim. planejamento, um lastro. Você lembra até do dia que a gente foi lá, e aí por causa da pandemia agora, e aí tinha o gestor, o cara específico sobre o controle de pandemia, então quando a empresa toma uma proporção muito grande, você tem que ter todo um controle. Sim. E aí, conta pra gente
algum fato, episódio assim, que os funcionários... teve aquele dia do tal. Que marcou, assim... Ai, gente. Um episódio... O grande crash do Over. grande Aí eu crash do fico Over. imaginando assim, porque a gente imagina, né, que a gente não tem muita noção, tá o cara na empilhadeira e troft. E aí isso dá... acontece. Isso é, né, porque inclusive, sabe aquelas máquinas, aquelas empilhadeiras que você vê muito em atacadão? Eu não sabia, mas existe uma qualificação específica para pilotar Sim. aquilo, uma certificação, um curso que você pro faz, cara poder... como se fosse uma carteira. Para o cara poder operar. É extremamente complexo, aquela máquina é muito rápida, ela é perigosa, né? Então, assim, essas... Operador de empilhadeira. Operador de Inclusive, aconteceu alguns anos atrás um acidente de uma empilhadeira. Entrou dentro da classificação, ela não conseguiu frear. E A ela classificação acelerou é aquele lugar onde o Carlos na levou a rampa, gente? Ali onde saem as caixas, ela entrou lá dentro. Nossa, teve acidente trabalhista, infelizmente, mas... Graças a Deus estão todos bem. Ai, mas que assim, bom, foi né? um susto. Não. Mas você imagina, o empilhadeira entrando dentro. Você não estava esperando aquilo, né? E eles são rápidos, porque eles têm São. muita força para aguentar a carga. Então, Sim, se ele tiver com sim. pouca carga, é igual cegonheira. Cegonheira vazia é perigosíssimo, porque ela é feita para funcionar Pesada. com carga. Se ela tá sem carga... Mas Vai embora, é isso mesmo. Graças a Deus, né? Esse episódio aconteceu. Ovo, por exemplo, eu já fiz algumas, eu como hoje trabalho muito na área da qualidade, eu já fiz algumas avaliações com ovos que foram para o cliente e não voltaram, né? Por exemplo, a gente teve uma situação, um grande cliente nosso chegou lá, alguém perdeu o óculos aí, e a gente tem toda uma regra de boas práticas que não pode, mas a gente não tem como a gente proibir a pessoa de entrar de óculos, a pessoa não enxerga, né? E sem querer a senhorinha lá deixou o óculos dentro da caixa. Que é um contaminante, né? E chegou numa lá caixa pro com nosso ovos? E cliente. chegou Um óculos! Um brinde! Aí o nosso cliente ligou Que e falou assim, perovo. olha, alguém perdeu o óculos aí. A gente, realmente, perdeu. Né? E aí até hoje, isso foi um caso, gente, 10 anos só mais aconteceu uma vez, mas realmente a gente tem que estar sempre Revendo, em cima, né? sempre acompanhando, sempre buscando a atenção deles, né? Porque o processo é muito automático, mas por mais que existe toda a automação, a gente tem as pessoas. As pessoas são extremamente necessárias em todo o processo nosso. Né? E é tão rígido, é tão controlado, que a gente estava fazendo aquela ação lá e conhecendo, e a gente filmando muito para produzir, né, o material para o Instagram e tudo. Na hora da produção, da parte fabril mesmo, é tanto controle, a gente pôs a roupa, foi higienizado e tal, aí quando a gente saiu, viu a fábrica maravilhosa, teve a experiência com o Carlos mostrando como funciona, os computadores, né? Aqueles que a gente vê igual em filme mesmo, vem a sucção, pega, aí vai na linha de produção. E aí, quando a gente saiu e foi pra parte de distribuição, vocês tiraram foto de lá? Eu não! Porque o controle era tão rígido que eu fiquei assim, Sim, podia! Podia. Porque você é tão assim que eu preferi nem liberar meu celular. Exatamente. E né? fora que o Carlos, sensacional, o Carlos, se um dia você assistir esse vídeo, um grande abraço, viu? Ele... uma paixão muito grande pelo trabalho dele, e ele explicando como é que funcionava. Não, aqui, agora eu vou mostrar pra vocês isso aqui e tal. Essa tecnologia vem da Holanda. Da Holanda. Holanda. Ah, rapaz, Sério? aqui você acha que fiz minha pesquisa. E essa tecnologia, gente, a gente Das máquinas. plantou há uns 5 anos na Somai. E o Carlos foi o cara que veio junto com a máquina, né? A gente mandou ele lá para Holanda para treinar e tudo, para conhecer a máquina. E hoje ele realmente, ele conhece a máquina. Domina como bastante, ninguém. né? Ele é fã daquela máquina. MOBA. MOBA. Isso. Né? Ela faz um trabalho fantástico nos ovos, né? As pessoas que hoje chegam lá no mercado e olham o ovo, não sabem do processo Pra chegar. que tem Não, pega ali na galinha e põe no processo. Nutrição. Quando eu fui explicar sobre Água. as 3... Que a MOBA, ela faz 3 avaliações, não é? Se tem
Ruído? Tem É um a ultrassom. porosidade. E aí tem um negócio que vem uns Rachadura. microfoninhos assim. Quando eu falo desse negócio do microfoninhos, que vem, acho que 12 microfones, acho que são 12. Aí tem um ovo aqui, aí vem tipo uma agulhinha e no final dela tem como se fosse um microfone, aí baseado no Através da onda captação. sonora que dá, eles falam a qualidade de casca, né? E aí um ovo que tá com uma casca mais frágil, detectado pela MOBA, a gente não manda para o cliente. Aí a própria Não máquina manda ela pro já cons- faz a própria essa máquina já eliminação. separa. A gente pega esse ovo e manda para quebra, e faz Aham. ovo líquido pasteurizado. Que é usado em hotéis, não é? Muito usado, padarias, hotéis. Grandes, né? Quando Grandes tem uma necessidade. indústrias. É porque realmente, imagina, você vai fazer um café da manhã gigante, padarias. Não, a não- maioria muito ruim. é- Tem Aham. que usar já. Mas a o- qualidade. fantástica. É muito bom. O ovo Muito. pasteurizado. Assim, as receitas mudam um pouco, porque ele perde um pouco do processo, né? Do ovo denso. Uhum. Mas Um bom chefe vai deixar Um bom ele melhor chefe que o ele faz. original. Sim. faz, com certeza. Não, muito bacana. E é bom a gente ter pego essa parte final falando de ovos aqui, porque no próximo bloco a gente vai voltar e falar especificamente sobre ovos, tirar algumas dúvidas e mitos que tá em volta Tá de bom. ovos assim. Então, vamos preparar para pisar em ovos no próximo bloco. Ah, horrível! Tá aprendendo com o mestre. Terceiro bloco do nosso Nordcast, episódio número 5 com Samantha da Somai. É verdade. Mano, eu ainda tô impressionado que tá indo tudo certinho nos blocos aqui. Muita evolução, gente. Isso aqui, a gente comeu muito ovo pra conseguir chegar onde a gente tá Isso aqui. mesmo, tem que comer muitos ovos. Inclusive, né, os ovos, combustível da maromba, uma das proteínas com maior biodisponibilidade de todos os alimentos que existem, né? Uma gordura, mas uma gordura de qualidade que já foi muito demonizada, né? é verdade. Ao olhar para o ovo, tem até uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, olhar para o ovo já fazia mal, né? Que hoje, só de olhar já faz bem. Já faz bem, né? Então a gente tem, claro, né? Às vezes você vai. Um profissional, um atleta, ele vai consumir muitos ovos, aí talvez ele optar a usar mais as claras, né? Mas para o consumidor médio, o ovo com a sua gema, bem feitinho, mexido, ou pode também ser. Cozido, frito. Tem essas outras. Panqueca, né? Agora, a Samantha citou no bloco passado, inclusive dessa mudança de percepção, né, do ovo hoje ser um alimento que, nossa, uns ovos. Um tal. nobre alimento, né? Hoje Isso. ele é um... E antes realmente foi do jeito que você falou, e eu tava lembrando da minha infância, que, não, hoje eu vou comer arroz, feijão e ovo. Aí você, nossa, tá pobrezinho hoje, né, tal. Tá alguma coisa feio. assim, não tem nenhuma carne. Hoje é ovo, comer arroz e feijão. Que top, tá de dieta, tá Né? alimentando Tá bem. fit! O roscosovo tem seu lugar. Tá alimentando bem, isso aí, né? Eu falava comer, não, um pão com ovo frito, um negócio assim. Nossa, gente, quer coisa melhor? O bom mexido, demais. sobrou um fica pouquinho de gostosinho. carne picadinha, mas é pouca carne. Então tá pouco proteico, feijão, arroz, aí Eu você faz adoro fritar ovos com a gema bem molinha gema mole. e colocar o pãozinho em cima. É bom mesmo. Uma coisa também que, dependendo da forma do cozimento, você nem precisa do sal, né? Dependendo do tom. Exceto, por exemplo, o ovo cozido, por ser uma forma inferior de se preparar os ovos, né? Como o Nick ensina, tem que usar vários temperos, tem que pôr salzinho, né? Diferente do ovo Na mexido. verdade, o ovo ele já tem o seu teor de sódio, né? Dona... Nós que inserimos um pouco mais de sódio em tudo, né? Mas se você for ver, não precisaria. Ele já tem, Ele né? já tem o seu teor de sódio. Tá certo. Aí com a cocção correta, você consegue preparar o alimento sem a necessidade de temperinhos adicionais. Eu entendi. Essa. Inclusive, quando sempre que fala de ovo, assim, e a Samantha mencionou do pãozinho, eu lembro de um hotel que eu fiquei em Gramado, que eles serviam uma torrada, e aí dentro... O ovo no meio, centro? Ele vinha em formato de coração. E aí eles faziam um ovo ali, e aí você pegava o pedaço da torrada e fazia isso. É uma forminha, né? Sim. Aí, e você grelha Nossa, o pão. Não, então, delicioso, se cara. vocês animarem depois do nosso Nordcast fazer uma Vai ter pequena bastante degustação. ovo cozido pra gente. E mexido. Aí Enfim, eu vou votar pelo ovo frito. É o cachimbo da paz, é o ovo frito, é o Exato, ponto médio. é o ponto médio. Né? Onde as fronteiras têm paz. Isso aí. ô Samantha, fala pra gente um pouquinho, eu lembro que você citou na nossa visita, sobre a questão de ovo de granja, que tem um ovo branco,
tem um ovo vermelho, e aí muita gente acha que todo ovo vermelho é caipira. E o branco é de granja. E o branco é de granja, e aí tem um ovo caipira. Explica pra gente como é que é, na verdade. Assim, os ovos, gente, eles têm, a maioria deles é o mesmo valor nutricional, certo? Não difere. O ovo vermelho do ovo branco do ovo caipira, os níveis de nutrientes que tem dentro daqueles ovos são praticamente os mesmos. A não ser que você faça um ovo enriquecido. Aí você vai enriquecer a ração, que vai enriquecer os ovos, né? Aí você tem que fazer o teste nele de ovo cru, cozido e frito, para ver se as características de enriquecimento manteve-se. Que é aquele ovo ômega, selênio, vitamina E. Tá? Tipo Esse é um ovo enriquecido. Agora, o ovo branco, vermelho e caipira, o que difere deles? É o tipo de criação, né? Por que o ovo vermelho ele é mais caro que o ovo branco? A ave vermelha ela é maior. Então, cabe menos aves por espaço, por metro quadrado. É mais caro. Ou seja, o custo de produção dele é mais caro. Peraí, mas aí a ave é vermelha e o ovo é vermelho, porque a a ave ovo é vermelha. isso. Então ele vai na coloração da ave. A genética, ave vermelha, ovos vermelhos. A genética branca, aves brancas, ovos brancos. E o ovo caipira, ele é um ovo de galinha criada soltas, né? São galinhas que têm um espaço maior. A nutrição é praticamente a mesma, certo? Quando se produz em larga escala, a nutrição ela é toda balanceada, tudo. Então, e ela fica no chão. É diferente do ovo de granja. Elas têm Mas o valor nutricional dos ovos, ele é praticamente o mesmo, gente. Inclusive, nós fizemos, né, na visita a Somai uma prova, né? Nós experimentamos ovo frito de origem de galinha caipira e da de granja, ovo mexido, caipira, granja, ovo cozido, caipira, granja. Então a gente experimentou e assim, claro que nós temos paladares e paladares. Eu errei todos. Eu errei todos. Eu não acertei um. Inclusive, há um mérito nisso. De você ter acertado um, né? Não, é um mérito, porque né? vale a participação, não, mas, o esforço do aluno. O ponto, e olha que assim, a gente acertou alguns lá, e eu disse isso lá na hora, porque a gente tinha uma chefe de cozinha e a gente tinha uma nutricionista junto com a gente. Então elas olhavam assim e falavam, não, esse aqui é de granja. Não, esse aqui mas pelo olhar, né? Pela coloração do ovo, mas pelo paladar, sim, você não consegue diferenciar. E eu gosto, eu queria também fazer por minha conta, né? Então elas falaram, mas não, eu quero ver o que eu sinto aqui. É porque eu acho que tem muito, talvez, um efeito placebo de que a pessoa... Não, agora vou servir pra você um ovo caipira. E aí a pessoa compra... Nossa, tô sentindo o sabor da terra. Inclusive, eu já vi um teste. Pegou um cara, serviu uns pratos super simples. Atum enlatado, um chantilly de latinha. Só que era um restaurante finíssimo. E ele é um cara gourmet. Ele gostava. E aí comia. Então, um vinho mais em conta, mas um vinho bom. Só que um vinho barato, mas numa taça. Mas uma taça, sabe? Ele adorou o jantar. Mas na verdade era feito tudo com produtos simples. Isso, claro. Ele não era um expert, ele não era um nutricionista, ele não era chefe. Mas ele foi induzido pelo marketing. É que nem os ovos vermelhos, né? Todo mundo fala... A grande maioria das pessoas acha que o ovo vermelho é o caipira. Não. É o ovo da galinha vermelha. Quer seja caipira ou granjinha. Entendeu? Perfeito. E assim, a questão do sabor, né? É claro... Existe, né, a linha dos ovos caipiras, que é excelente, assim como a dos ovos de granja, que também é excelente, e aí a pessoa vai dar preferência dela. Vai cair! Boa! Reflexos! Deixa aí. Vamos deixar aqui. Tem a decoração aqui também em homenagem, né, a Somai, a nossa convidada. Adorei. A caixinha de ovo do Outubro Rosa, não foi? E agora nós estamos com o Novembro Azul. Vamos mudar de assunto. Então, aí... Que absurdo. Olha por que isso, mudar de né? assunto? Não, eu falei isso brincando para chamar a atenção à resistência, né, verdade. masculina Existe para mesmo. o exame do toque. Sentiu essa desviada?
Ô, Samantha, a gente tá falando nesse negócio de saúde e tal aqui, e uma boa parte do público, talvez não é boa parte do público, mas existe uma parcela do público que tem uma aversão com ovos de granja, porque Supostamente seriam hormonizados. E aí vai desenvolver alguma coisa ruim no corpo dele, porque é hormonizado e tal. Aí Explica pra gente como é que é isso. Tem aqui aquelas charges das galinhas fortonas e tal, sendo que elas são galinhas. Na verdade, gente, o que houve nem frango de corte, nem frango que a gente consome, nem os ovos possuem hormônios, né? Isso é papo de leigo, não existe. A primeira pergunta que eu faço, hormônio é caro ou barato? O hormônio é muito caro. Sintetização, né, de hormônio é algo caríssimo, específico para um animal. O frango e ovo é caro ou barato? Muito barato. Então, essa é a primeira pergunta que eu sempre faço para as pessoas. Falam, ovo de granja tem hormônio, frango de granja tem hormônio. Não, não tem. O que tem, né, é o melhoramento genético. Agora vamos explicar aqui pro público bem leigo mesmo, de como nós estamos fazendo melhoramento genético. Talvez a pessoa está pensando que eles vão fazer uma alteração no código genético. Dolly, vão clonar uma galinha. E como que é realmente o processo? Aí se nasceu... Um exemplo bem claro. Nasceu 3 galinhas, vamos supor que era só 3 galinhas. Então... E aí você me corrija se estiver errado. Só que aí a galinha C, tem a galinha A, B e C. A galinha melhor C poedeira. É a melhor poedeira. Os ovos estão mais resistentes. A galinha B, ela é até um pouquinho maior, só que os ovos dela não estão muito resistentes. Então a gente dá preferência para os ovos que veio da galinha C. E aí nos filhos da galinha C, que agora vieram o A, B e C novamente, tem um que está com ovo resistente e a B, ela veio maior. Então a gente dá preferência para essa. É com foco na ave mesmo, na produção da ave. Né? Não tem essa seleção genética geneticamente modificada. Não. É uma seleção genética da ave, que há uma seleção lá em cima, né, nas bisavós, e que faz toda essa seleção e que faz toda a cadeia do frango e da poedeira. E aí por isso que hoje a gente tem, nossa, essas galinhas aqui são muito grandes e tal. Mas aí a pessoa faz a comparação com uma galinha que viveu o tempo da todo roça, na que ele viu no avô dele. Seria um experimento muito macabro. Mas com os seres humanos, que aí a gente teria, nasceu 10 filhos. A pessoa teve 10 filhos. E aí teve um dos filhos que era alto, e ele tinha um desenvolvimento muscular grande. Eugenia. E aí os outros 9, você meio que descartava eles. E aí esse cara que nasceu alto e forte, ele teria vários filhos. Aí ele teve mais 10 filhos. E aí o filho desse cara teve 8 que saiu meio quebrado ainda. Descartava os 8. Então ele teve 2 filhos. E aí com o tempo, com o passar dos anos, como na geração humana leva mais tempo, mas se você colocasse aí 500 anos de fazendo esse processo, você teria só uns super-humanos. E aí quando você ia comparar esse super-humano com alguém que viveu normalmente, falar, nossa, esse cara claramente está se bombando, alguma coisa assim. Mas não, é porque o cara, na verdade, foi trabalhada essa seleção do código genético dele, e é isso. A nossa população humana, né, a gente não faz a seleção genética dela. É lógico que a gente tem uma evolução genética, mas a gente não coloca, esse aqui vai cruzar com esse aqui. Não é um planejamento artificial. Não há. Aí dá nisso. Aí sai essas trem aqui. Sai nós, né? Nós não estamos falando de ovos, é o frango aqui. É claro que isso gera, né, na granja também uma preocupação muito grande com a questão de patogênicos, né? Eu me recordo que quando a gente fez a visita, foi feito um questionário muito sério relacionado, por exemplo, porque eu falo muito de passarinho, mas eu não tenho aves. Mas calopsita, pet, né? Porque se eu tivesse tido contatos com qualquer tipo de ave, eu não poderia visitar. Isso aí. Essa parte da visita eu não poderia participar. No caso, eu não tinha, aí eu fui. Então, os meus são só de brinquedinho. Né? Então, assim, porque qualquer coisa que entra ali, né, você tem que fazer... A gente tem uma população de 2 milhões de aves, gente. Tem que lembrar sempre disso e que tem que proteger, né, ela de qualquer contaminante, qualquer patógeno, de qualquer risco.
né? Para a gente conseguir aí estar produzindo, como estamos até hoje, um alimento de qualidade para o consumidor final. Sim. Agora, como é que vocês têm, ao longo desses anos que você trabalha junto de Aves e a Somai como um todo, essa percepção do consumidor quanto a ovos de granja, ovos caipira, você tem notado alguma evolução nisso? Ainda existe Uma resistência. uma resistência muito grande? O que você acha? Não, eu acho que hoje, na verdade, houve uma mudança, né, de perfil. É porque eu falo que hoje tem muita geração fitness natural, Exatamente. Orgânico, né? Vegana, não sei das É porque quantas. eu acho que pesou muito, porque hoje, eu estava lendo vários dados americanos. A indústria do orgânico, ela é multibilionária. E aí, existem vários argumentos a favor, mas a percepção que eu fico é que muitos desses argumentos são amplamente exagerados para promover O orgânico. o orgânico. Né? E a questão do sabor também é muito relativo, porque tem... eu adoro essas pegadinhas que o pessoal faz. Pegaram um hambúrguer do McDonald's, pegaram a carne, partiram bonitinho, serviram num prato bacana com... Não, essa aqui é uma carne orgânica, tal, feita de forma controlada na fazenda, mostrou a foto das vaquinhas. Nossa, que delícia. Era um hambúrguer do McDonald's. Então, assim, é aquela coisa, a gente tá só dando, a gente tá comentando, não tá desmerecendo a questão do orgânico, que é uma discussão, é uma conversa, né? Mas ela não pode gerar uma repulsa ao que é feito com muita qualidade, com muito carinho, né? Exatamente. Essa questão do orgânico, eu acho que ainda vai ter muito o que ser estudado, implantado, né? O custo de produção, ele é muito elevado para se produzir um alimento orgânico. E que acaba que só uma classe consegue ter acesso. Elitizar o alimento. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de um produto que não vão ser de acesso a todas as classes, né? E, por quê? Porque ele é livre de antibióticos. Ok, mas o ovo de granja, ele também tem que ser livre de antibióticos. Faz análise aí. Não vai ter, não pode ter. Entende? Esse controle, como é que ele funciona? O resíduo de antibióticos, nós somos fiscalizados pelo Serviço de Inspeção Federal, né? E todo ano tem um sorteio, na verdade uma vez por ano eles pegam uma amostragem nossa e levam para o laboratório Lanagro. De surpresa, né? Aleatório. Tô chegando aí fazendo a coleta, né? Então isso, eles fazem a coleta, mandam para o laboratório, fazem isso. Por exemplo, ovos de exportação, todo container que a gente manda para lá, ele é 100% analisado, né? É uma amostragem feita no container e também analisam resíduo de antibióticos, resíduo de qualquer tipo de medicamento. E isso tem que estar 100% livre, senão o container volta. Então hoje a gente tem, os ovos são livres, né? A produção orgânica, ela é um pouco diferente, a produção da galinha feliz, a galinha caipira, ela é um pouco diferente, sim, mas ela tem um custo muito alto e um acesso a uma classe social, gente, que não é nem a classe média, né? Eu não diria que seria a classe média, é uma classe alta. A gente tem que ter o debate, né, que é legítimo, de um tratamento mais humano, cada vez mais humano. E eu imagino que as granjas de hoje são bem mais humanizadas que as granjas de ontem, e que vão evoluir para também, né, mesmo a granja. E a gente tem que discutir, né, mas enquanto isso a gente tem que garantir para a população segurança alimentar, que é uma questão até de estratégia de manutenção de um país, né? Então, se você não tem um ovo acessível, se você não tem um frango acessível, as pessoas vão passar fome. Passar fome. Já passam, né? Mais ainda, Já né? temos população aí que passa muita fome. E como que a gente vai mudar o ciclo de produção? É o que você falou, coloca um lanche lá do McDonald's e fala que é orgânico. E aí, gente? Tem muitas, infelizmente, nós, não digo nem só brasileiros, mas assim, o ser humano, né, ele quer ganhar.
Até onde vai o poder e até onde é a verdade. Uma preocupação legítima e aonde que começa, não, vamos ganhar. Sim, né? sim. E aí, Então. mas o debate é sempre Sim, saudável. Inclusive eu tenho amigos que são vegetarianos e eles se adaptam com esse estilo de vida e vivem bem, vivem saudável. Tem um fisiculturista brasileiro que é vegetariano, ele está vegetariano. Né? Me fugiu o nome, então você vai tentando. Né? Sim, Achar sim. uma coisa importante, interessante é discutir sobre uma redução do consumo exagerado da carne vermelha, né? E o ovo, né? Ele é uma forma de ajudar nisso, que aí você vai reduzir o impacto ambiental. Então, o debate é sempre legítimo, né? Mas Com sem certeza. radicalismo, sem não vou comer. Sim. Muito Radicalizar, informativo esses detalhes que a Samantha pôde passar pra gente aqui, né? Eu lembro que quando ela passou parte dessas informações durante a visita, eu ficava comentando assim com o André. Nossa, cara, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Não sabia disso. Toda Era hora. uma sequência de eu não sabia disso. E quando a gente pensou em trazer a Samantha aqui, tinha muito dessa pegada, né? Agora que a gente tá falando dessas questões de ovos. Sim. E é muito bacana. Acho que a gente pode encerrar esse bloco aqui, André. E aí a gente volta para fazer os agradecimentos. Nossa, eu concordo, viu? Foi muito informativo e é uma coisa que interessa a todo mundo, né? Todo mundo come. Nosso encerramento do 5º episódio do Nortecast com Samantha da Somai. Cara, eu vou continuar repetindo isso, mas esse episódio ficou sensacional, cara. Ficou tudo Encaixadinho. tudo encaixadinho, como se fosse ovos colocados dentro dessa... Mas nós temos aqui a presença de uma pessoa do mundo corporativo, organizacional, responsável, competente. Então acho que passou essa aura pra gente, né? De distosquear um pouco a nossa prática. Com exceção do nosso quadro. Mas aí tá além do nosso controle. A gravidade É a é... primeira entrevista de mulher que vocês fazem. E é a né? primeira entrevista. Eu acho que é por isso, viu? Vocês ficaram tão comportadinhos. Certinho. Olha, é o segredo. É o toque O feminino. toque feminino, por isso que deixa deu tudo mais certo. leve. Com certeza. Deixa É tudo verdade. melhor. Maravilha, é verdade. Inclusive, né, nós tínhamos com outras convidadas, né? Mas aí aconteceu de você ser a primeira e assim, que grande representante do gênero. Abrir, Né? que mais mulheres aceitem nossos convites para vir aqui. E não de forma demagógica. Vamos lá. Tinha o sonho, estudou, veio sozinha para 1.200 quilômetros de distância da própria família. Saiu de São Paulo para vir para Montes Claros, velho. E- Pessoa é muito aventureira. Muito. Arrumou o dogão e meteu a cara. E hoje é responsável, né, por uma produção de 1,5 milhão de ovos. Veterinária responsável, né? Se nós estamos falando de uma produção aviária, o veterinário ele tem um protagonismo, uma responsabilidade imensa. Qualquer coisa, né? Chama você. Cara, Então, não. que grande representante, né? Nossa, e do jeito que o André falou aqui, se for pensar na Samantha que foi estagiar com a Dani e entrou lá e falou, nossa, mano, que tanto de ave, alguma coisa assim, pra hoje A tá evolução à frente da Samantha, né? da Com Samantha, certeza. assim, com 2 milhões de aves. A pessoa, a Samantha lá, estagiária, colocando 2 milhões de aves na frente dela, já ia ter um treco. O quanto, né, você evoluiu. Eu vencendo meus medos, né? Vencendo meus anseios. Acho que todos nós temos, né? Isso, falar, não tenho medo de nada. Tem, todo mundo tem. Né? Então, isso foi muito legal. Hoje, tenho só a agradecer, né, a oportunidade de ter vindo a Montes Claros, de trabalhar aqui há tantos anos. Gosto muito do que eu faço. Sou apaixonada pelo que eu faço. Eu falo assim, gente, é muito bom a gente acordar com aquela sensação. Estou indo fazer o que eu gosto. É muito né? bacana, é assim, muito legal. É muito diferente. Eu sei lá, se eu trabalhasse com outras coisas, se eu conseguiria fazer isso, né? O que eu gosto é o que eu faço hoje, né? E chegar em casa, ter um filhão lindo, maravilhoso, pegando fogo, ser cansada, mas vamos lá, vamos brincar com ele, né? Porque é uma fase muito legal, passa rápido. Ele já está aí com 3 anos, então a gente tem que estar acompanhando, tem que estar junto. É muito gostoso. Eu sou muito feliz, muito realizada,
Lógico que tenho muitas realizações ainda a fazer, muitos objetivos. Muito bom, é sempre bom ter isso. E quero muito agradecer vocês, foi a primeira entrevista aqui que eu estou participando, né? Era muito tímida, hoje eu já sou um pouco menos, né? Ou quase nada, né? As Não, naquele não é dia. tímida. Não, não é nada tímida. No dia lá, na visita da Somai, e aí você tava explicando as coisas lá em pé e tal. A Samantha fala muito bem, né, cara? Eu ia falar que ela é tímida, não ia aceitar essa conversa. Na faculdade inteira, as pessoas apresentar trabalho. Samantha. Não, justamente o contrário. Ao contrário. Eu tremia. Um trabalho de avicultura que era para eu apresentar sozinha, eu não consegui. Todo mundo apresentou para mim e eu com um papelzinho lá lendo, eu tremia. Eu tinha muito medo de público, eu tinha muito... E um dos nossos programas aqui, que logo quando eu cheguei, que eu fiz na Somai, nossa, eu evolui muito. Assim, hoje, graças a Deus, consigo falar em público e tal, mas era uma coisa que eu, gente do céu, isso foi parte de vencer um medo das pessoas, né? Nossa, o que eles estão olhando para mim, o que eles estão achando? E falar, não, deixa eles acharem, deixa eles verem, não tem problema. E isso foi uma coisa que eu venci também. E posso falar para pequenos, médios, grandes públicos na maior naturalidade possível. Muito. E agradecer, gente. Muito obrigada. Gostei muito. Nós também. Muito bacana. Obrigado, Samantha, por ter vindo. Foi assim... muito além do que falar, a gente vai conversar sobre ovos, Somai, veterinária e tal. E aí acabou essa mensagem muito bonita que você deixou no final aí. E vários detalhes ao longo dessa conversa que a gente teve aqui hoje, né, André? Que foram assim, nossa, que bom que rolou. Que bom que a Flávia Somai fez aquilo e uma coisa levou a outra e hoje a gente tá aqui, né, André? Pensar que a gente se conheceu por causa do ovo mexido. É verdade. Um grande abraço à Flávia, né? Nossa, a Flávia é uma gracinha, adoro Flávia. Mas grande abraço. Muito, muito bacana, né, André? É isso aí, então... mais um episódio do nosso Nortecast. Episódio 5 foi esse. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido. Obrigado, Samantha. Obrigado, André. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Samantha. É nóis. Um abraço, pessoal. Satisfação total!